Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui para o canal. O primeiro vídeo de correção das atividades do nono ano, a semana 1 do PET 7. Então vamos lá, pessoal, assim como eu disse no vídeo anterior, e eu vou deixar no encarte em algum lugar aqui da tela, vai aparecer para vocês, o vídeo de leitura. Vocês vão lá, quem não viu, veja o vídeo de leitura e depois vem para o vídeo de correção aqui. Que no vídeo de leitura eu tento aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês, faço uma leitura, falo alguma coisa que seja interessante à disciplina, para depois vocês virem aqui nas correções das atividades, já familiarizado com o conteúdo, já pronto para a resolução, já com entendimento em perfeitas condições. Então vamos lá. Ah, vamos nessa! Aqui eu vou fazer a leitura, não, desculpa. Eu vou corrigir as atividades. Então, vamos lá, vou ler a primeira questão, que diz o seguinte, para você explicar o que é fluxo gênico. Bom, pessoal, fluxo gênico, né, ele é chamado de fluxo gênico todos aqueles mecanismos que resultam da troca de informações genéticas dos movimentos dos genes entre os indivíduos, populações ou espécies. Tá? O fluxo gênico ele está relacionado a mudanças evolutivas na frequência dos alelos, o qual é causada pela movimentação de gametas entre populações de mesma espécie. Então, vamos simplificar isso aqui, que está muito bagunçado, né? Se eu falo fluxo, tá? Se eu falo fluxo, eu estou falando de quê? De movimento, tá? De troca, de alguma coisa. Então, fluxo gênico. Se é gênico, é genes, genética, tá bom, pessoal? Então, tem que haver essa movimentação genética, essa movimentação de genes. Então, esse mecanismo aí, que você já deve ter visto aí sobre o macho da espécie, a fêmea, então eles têm que fazer essa movimentação gênica, essa troca de material genético, tá? Para constituir uma nova prole, para constituir família, para dar descendentes aí, para perpetuar a espécie, ok? Respondido, então, a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Quando dois grupos se formam a partir de uma população original, que foram separados devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu o quê? Pessoal, então volto a dizer para vocês, quem não assistiu, assista aí o vídeo anterior que nós fizemos, uma leitura que nós falamos sobre essa especiação, né? Esse surgimento aí de uma nova espécie. Então, quando dois grupos se formam a partir de uma população original, que foram separados devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu isolamento geográfico. Bom, ocorreu esse isolamento geográfico aí, e depois o isolamento reprodutivo. Então, a questão correta aqui seria a questão de letra C. Ocorreu um isolamento geográfico. Questão de número 3. De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, por meio do processo conhecido como especiação. Sobre esse processo, assinale os seguintes eventos. Então, número 1, nós temos que acúmulo de diferenças genéticas entre as populações. 2, estabelecimento de isolamento reprodutivo. E número 3, surgimento da barreira geográfica. E pergunta para você, qual é a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação? Então, vamos lá. Primeiro, o que ocorre? Eu tenho aqui a população que ela vai ser dividida, né? Ela vai ser separada, ou seja, vai ter um surgimento de barreira geográfica, ou seja, o número 3. Depois que você separou essas duas populações, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o quê? Elas vão ter diferenças genéticas entre as populações, né? Elas vão se adaptar àquele meio, vão ter características diferentes, se tornando novos indivíduos, né? Então, número 1, acúmulo de diferença genética entre as populações. E, por fim, se acontecer desses indivíduos, né, se cruzarem novamente, né, encontrarem novamente, vai ocorrer o número 2, né? Estabelecimento do isolamento reprodutivo, ou seja, eles já não vão cruzar, essas espécies já vão ser diferentes,
e não vão interagir, não vão cruzar entre si. Então, a sequência que fica correta é a 3, 1 e 2, ok? Então, respondido aí a questão de número 3. Vamos agora à questão de número 4. Questão de número 4. Por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? Pessoal, é por meio da seleção natural proposta por Charles Darwin que a natureza encontra os indivíduos mais adaptados ao meio. Aqueles que conseguem se adaptar ao meio sobrevivem e geram descendentes que também são adaptados. E aqueles que, por algum motivo, não conseguem se adaptar são levados ao declínio de sua espécie, consequentemente, à extinção. Então, pessoal, por que a seleção natural é tão importante? Ela vai preparar aquele indivíduo para aquele meio, pegar características novas. O processo natural de seleção natural, ela é muito importante por isso, porque a partir do momento que o indivíduo ele se adapta a uma condição diferente daquela de seus ancestrais, ele pode, sim, surgir, né? Ele pode se desenvolver tanto que ele passa a ser uma espécie diferente da anterior. Lógico, pessoal, que isso também não vai ocorrer aí em 1, 2 anos, tá? Isso é coisas de centenas de anos, tá? Isso vai ocorrendo aos poucos, é gradual. Isso não ocorre assim, de uma hora para outra, tudo bem? Questão de número 5. Escolha uma espécie de animal diferente daquela já apresentada no desenho desta semana e faça um desenho mostrando como ocorre o processo de especiação para o animal que você escolheu. Então, pessoal, nós podemos dividir a especiação em 3 tipos básicos, mas nós falamos apenas de um, tá? Tendo em vista alguns aspectos geográficos. Nós podemos separar por especiação alopátrica, especiação simpátrica e especiação parapátrica, bom? Temos esses 3. Mas, como disse no exercício, nós vamos aqui apenas para a especiação alopátrica, que é o quê? Acontece quando 2 populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica, que pode ser uma montanha, pode ser um deserto, uma floresta, tá? Causa uma separação espacial, ou seja, de localidade. Nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico. E eu vou desenhar aqui para vocês um desenho qualquer, tá? Pode ser um animal qualquer. Vocês depois dão um nome para esse animal. E vamos ver aqui, só exemplificar isso que eu estou falando. Então, pessoal, imagine que aqui nós temos alguns indivíduos aqui que vivem aqui, tá bom? Os indivíduos qualquer, tá? Eles vivem aqui, ó, todos juntos, tá bom? Vivem aqui, perto de uma montanha, tá? Vamos colocar aqui que tem uma montanha aqui. Por algum motivo que seja, essa montanha, ela se abriu, tá? E separou esses 2 indivíduos. Onde o indivíduo que está do lado de cá, ele não vai ter mais contato com os indivíduos do lado de cá, ok? Vamos supor também, então vocês vão ter que usar muita imaginação, porque meus desenhos não são legais. Vamos supor que essa área desse indivíduo de cá era uma área, sei lá, uma área cheia de pedras, tá? Vamos dizer uma pedra aqui, é uma área muito escassa, que não tem uma quantidade boa de alimento, que não tem muitos recursos, ok? Água insuficiente, tem vários predadores, tá bom? Vamos supor que seja assim essa área. Na área de lá, já é uma área muito legal, lá é uma área de lazer, lá tem muita água, muito alimento, lá não tem predador, lá é ótimo de se viver. Bom, então, os indivíduos que estão nessa área aqui, eles vão ter que melhorar os seus mecanismos, ou de defesa ou de ataque, que eu não sei qual é esse animal aqui, vocês vão dar o nome. Então, eu não sei qual é esse animal. E aí, se ele for um animal que ele é presa, então ele vai melhorar aí seus mecanismos, que seja de esconderijo, né? Vai cavar um buraco para se esconder, ele vai se camuflar, ele vai, sei lá, alguma característica de defesa, ele vai ter um veneno na sua pele, ele vai se adaptar de algum jeito, né?
Já os indivíduos do lado de lá, que tem tudo do bom e do melhor, às vezes eles aumentam, ganham peso, né? Aparecem algumas estruturas a mais, alguma coisa interna, né, no seu organismo capaz de digerir aqueles alimentos que tem lá e que não tem nessa área de cá. Então, eles vão tendo características novas, tá? Eles vão se adaptando ao meio. Aqueles que não se adaptam, vêm a morrer, tá? Não se adaptou, morreu. Na natureza é assim. Aqueles que se adaptaram ganharam características novas. E você concorda comigo que as características que esses indivíduos, né, esses sobreviventes aqui, ganharam, as características são diferentes das características que os indivíduos do lado de lá ganharam? Sim, são diferentes, completamente diferentes. Se por algum motivo eles descobrirem depois que há uma passagem aqui na montanha, onde um indivíduo que está na área boa, ele consegue passar e encontrar com outros indivíduos nessa área pedregosa, esses indivíduos são indivíduos diferentes. E nós não vimos que uma espécie, né, para ser caracterizada, uma espécie, elas têm que ter fenótipos e genótipos muito próximos e cruzar entre si para gerar descendentes também férteis. Então, eles não vão se reproduzir, não vão cruzar entre si, tá? Então, nós temos aqui uma especiação, nós temos uma nova espécie, tá bom? Esse indivíduo não é mais igual a este. É indivíduos diferentes, espécies diferentes. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse, de correção era esse, corrigimos todas as atividades. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até mais e fui.